A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso boletim agora é para falar sobre o que anda acontecendo lá em Chicago. Foi um dia diferente para as commodities lá em Chicago. No caso da soja, queda forte, acentuada, ali em torno dos 20 pontos. Milho está encerrando praticamente no 0 a 0 e o trigo recompondo aí, subindo um pouquinho, encerrando no positivo. Cada uma tomou uma direção diferenciada, mas o que aconteceu com a soja, a gente vai entender agora nessa conversa com o Enio Fernandes. Meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, Enio, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Entendendo o mercado hoje, qual a influência para essa queda nas cotações da soja lá em Chicago, Enio? Primeiro, Alexandre, antes de mais nada, gosto sempre de destacar que é um prazer falar com vocês aí. Bom, vamos lá. Hoje foi um dia muito financeiro no mercado, né? Se você olhar todas as bolsas, se você olhar o dólar aqui e lá fora, né? E se você ver o que aconteceu com o mercado de petróleo, ele saiu contaminando todos os mercados. Nós tivemos o petróleo caindo fortemente hoje, devido ao aumento da produção da OPEP, né? A OPEP+, né? Então, os países produtores de petróleo concordaram em aumentar a produção. E isso fez com que os mercados caíssem fortemente hoje e o dólar subisse. Outra coisa que também está sobre a mesa é alguns países retardando a abertura, né, devido a essa variante Delta do coronavírus. Então, basicamente foi mais questões financeiras, movimentações financeiras, do que realmente de oferta e demanda. Detalhar o seguinte, né? Que esse contrato novembro, que é o contrato mais líquido de Chicago hoje na soja, é o novembro de 2021, que é a safra norte-americana, né? Toda vez que ele se aproxima, encosta nos 14 dólares por bushel, você tem uma atratividade de venda, ou pelo Brasil, ou mesmo pelas origens norte-americanas. E hoje a gente chegou perto dos 14 dólares por bushel e junto com essa notícia do petróleo, os mercados cederam bem forte. Ô Enio, mas diante dessa situação, temos alguma tendência afirmada aí para os preços da soja? Ou foi mais como eu vou pontuar aqui, foi mais um movimento imediato, olhando o que estava acontecendo hoje e depois a tendência do mercado retomar? O ser mais covarde no universo é o dinheiro, é o recurso. Quando você vê algum risco, o dinheiro recua. Então, tinha esse risco, hoje o dinheiro recuou. Agora, às 5 horas, o USDA vai publicar o Crop Progress dele, mostrando como estão as lavouras nos Estados Unidos. Nós estamos com a grande maioria do milho pendoando, a soja está florando, algumas sojas já emitindo vargens, e são momentos muito delicados para o clima nos Estados Unidos. Se você tiver clima seco no pendoamento, ou você tiver clima seco quando a soja está florando, soltando vargem, enchendo grão, a quebra de produtividade tende a ser mais intensa. Nós estamos bem nesse momento no milho, estamos começando a adentrar nesse momento na soja. Por que eu digo isso? Dependendo de como vão sair hoje as condições de lavouras entre boas e excelentes, e a porcentagem de soja florando e emitindo vargem e milho pendoando, com os mapas de chuvas que mostram poucas pluviometrias nos próximos 6, 7, 10 dias, o mercado pode subir. Caso nós tenhamos uma mudança nesse mapa climático e chuvas apareçam no cenário, que não estão no cenário hoje, mas apareçam, lembro que os mapas climáticos têm se alterado bastante. Nós podemos ter uma extensão desse movimento de queda.
O que vai pesar mais do que tudo nesse exato momento é o clima nos Estados Unidos, porque agora é o momento crucial de formação da safra nos Estados Unidos. E daqui uma semana, 10 dias, será o momento crucial da soja. Então, nós estamos bem dentro do olho do furacão. Hoje, quem vai mandar no mercado vai ser o clima. Um dia ou outro você vai ter a interferência no mercado financeiro. Dá para justificar essa reação de milho e trigo hoje em função do clima, então? Muito. Trigo quebrando safra lá, milho muito preocupante, né? Principalmente... Na verdade é o seguinte, nós temos bem divididos, né? Quando você pega o noroeste do Corn Belt, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Kansas, o nordeste de Iowa, essa região realmente você tem um grau de preocupação maior. Quando eu vou para o leste, Indiana, Ohio, Kentucky, é mais tranquilo, né? Illinois, grande parte de Illinois, as produtividades tendem a ser maiores. Mas lembro os senhores e as senhoras que nós temos os estoques de passagem extremamente baixos. E esses estoques de passagem necessitariam de uma excelente safra para ser recompostos. Nós não vamos ter uma excelente safra. Não vamos ter uma safra recorde. Podemos ter uma boa safra, mas isso não vai alterar drasticamente os estoques de passagem que continuarão muito frágeis. E aí vai depender da safra brasileira o que vai acontecer com Chicago. Muito bem. E por isso que você pondera que o relatório de daqui a pouquinho vai ser importante para a gente entender a condição de lavoura e o potencial de produção dos Estados Unidos. Nós temos que lembrar que são um dos piores, até semana passada, que esse dia agora não saiu, é um dos piores condições de lavoura dos últimos 8 anos, né? Então, isso pesa bastante na produtividade, né? Então, o mercado vai olhar produtividade, que reflete nas condições da lavoura, e o mercado vai olhar para o futuro no clima dos Estados Unidos. Se esse cenário, nessa parte que eu te falei, desses estados mais secos, com temperaturas altas, se isso persiste, a cada dia que persiste, menor é a condição da safra nos Estados Unidos. A China, como principal comprador, já começou a se preocupar com essa questão do clima nos Estados Unidos, Zênio? Quando você é o maior demandador mundial de soja, eu lembro que cada 100 quilos de soja que o mundo exporta, 62 vão para a China. Quando você tem uma demanda dessa magnitude, você não escolhe clientes, você escolhe momentos, né? Você não descarta nenhuma origem, você descarta momentos. A China comprou bem, recuou, já comprou bem também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com 99% da sua soja safra velha vendida. Já vendeu bem também, bem assim, mais do que na média dos últimos anos para a safra nova também. O Brasil, nossos estoques vão ser, de passagem esse ano, vão ser baixos. E de agora em diante, ela vai procurar oportunidades. Quanto maior for o risco de safra nos Estados Unidos, mais voraz ela vai vir aqui no Brasil tentando garantir a sua safra, a sua entrega de soja para o ano que vem. O inverso também é verdadeiro. Se a gente muda os mapas climáticos, as chuvas começam a ser consistentes daqui em diante, nós vamos ter uma acalmada nas cotações, porque quem precisa do grão sabe que ele vai ter acesso lá na frente. Agora, os mapas climáticos estão preocupantes nessa região do noroeste do Corn Belt. Essa voracidade chinesa que você pontuou aí é para safra nova do Brasil ou eles ainda podem demandar safra velha por aqui, Enio? Não, eles ainda podem demandar safra velha. Não é comum você ter números bons de exportações em novembro, dezembro, setembro, né? Mas esse mês nós já vamos fechar 9 milhões e meio, talvez 10 milhões de toneladas na exportação, que é um bom número. Se a gente atingir 9,5, 9,7, 10 milhões de toneladas na exportação, vamos chegar no final do ano com algo perto de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e meio de estoque de passagem. Porque aí você já está contabilizando também a demanda nova aí do biodiesel, né? Tinha baixado de 13 para 10 e voltou agora para 12, se eu não me engano. Isso, essa demanda nova de biodiesel, que nunca saiu do radar, as indústrias de esmagamento tinham esperança desse número voltar, ele não voltou a ser os 13 que era, né? Ou seja, 13% de biodiesel dentro de cada litro de óleo diesel,
isso reduziu para 12, mas estava em 10, né? Então, eu não acredito que as indústrias estejam todas posicionadas, compradas com a soja até o final do ano. Então, daqui no final do ano, nós vamos ver uma certa disputa por essa soja, o que é muito bom para o mercado de biodiesel. E o farelo, a pressão vai ser menor, porque uma tonelada de soja, eu tiro 80% de farelo e 20% de óleo. Então, assim, a oferta de farelo vai ser maior. Sendo maior, os preços do farelo podem até acalmar. Mas o preço a margem que o biodiesel está ofertando para os esmagadores, que são margens boas, eles vão esmagar o máximo possível de soja. Por isso que eu acredito que no final do ano nós vamos ter muito pouca soja. E preços bons ainda para o produtor? Prêmios altos, preços bons vai depender do dólar, né? E o dólar é uma incógnita muito grande. Quando você olha o boletim Focus do Banco Central, está mostrando estabilidade no dólar, né? E dólar perto de 5,05, que como mostra o boletim Focus, é um número muito saudável. Então, assim, preços bons para os produtores. Mas isso vai refletir ou vai respingar na safra nova também? Não, a safra nova, assim, são duas coisas diferentes. Pois é. O dólar, quando ele está valorizado agora, ele também está valorizado lá na safra nova. Sim, o dólar consegue transferir esses ganhos. Mas o que mais vai subir agora, o que já está subindo acima do previsto ou dentro do previsto, é o prêmio. Vou te dar um exemplo. Hoje você não compra soja no interior do Brasil pagando os prêmios da exportação. A exportação está falando em 100 acima. O interior é 120, 130. Para setembro, as exportações estão falando em 120. Nós podemos pegar prêmio de 150, 160 acima. Quer dizer, é $1,50 acima da cotação de Chicago. Então, tudo indica que serão preços saudáveis para o produtor. Quanto mais perto do final do ano, quanto mais perto de agosto, setembro, nós devemos ter uma valorização dessa soja disponível. Isso já está acontecendo. Ela vinha alto, caiu, agora que se você sai do vale dos preços, você vê os preços subindo novamente. Mas e daí, Enio? Participa agora, deixa para participar depois? Qual que é o seu conselho, qual que é a sua dica aí? Safra nova ou safra velha? Para os dois. Bom, safra nova, a conta é simples, né? Qualquer produtor do Brasil hoje que tem o custo na ponta do lápis, ele sabe que a margem que estão sendo ofertadas para ele agora são extraordinariamente fortes. E aí ele tem que tomar a decisão o quanto ele já vendeu ou não. Se você já vendeu 40%, 35%, 50% da safra nova sua, um pouco de calma. Mas nós temos produtores que não venderam nada, nem um grão. E as margens agora são extremamente boas, são extremamente remuneratórias. E aí você vai ficar brigando por R$1, R$2 a mais? A gente não tem como ajustar esse ajuste fino, essa sintonia fina. Mas é um bom momento. Por quê? Porque as margens projetadas, eu travando nas cotações que hoje são apresentadas a produtores, são excelentes. Eu nunca vi produtor quebrar com bom lucro. Agora, prejuízo quebra. Agora, se você está tendo um bom lucro e o lucro hoje é excelente, é uma grande oportunidade. Isso safra nova. E safra velha vai depender de alguns quesitos. Quais estados você está? O seu estado tem uma planta esmagadora forte? Por que isso? Você tem uma demanda forte de proteína animal? Por que isso? Vou te dar um exemplo. Soja no fim do ano, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste de Goiás, interior de São Paulo, você tem uma demanda constantemente firme. É diferente de eu ter uma soja no Mapitobá e outras regiões, porque daqui a uns dias os mercados começam a distanciar muito de Chicago. Onde você tem uma demanda forte interna mais forte, você vai ter melhor remuneração. Se você está com logística mais facilitada, uma soja no Paraná, por exemplo, ela é demandada tanto na exportação até o final do ano, porque está perto do porto, uma boa logística, como o mercado de proteína animal no Paraná é muito forte, muito parecido no sudoeste goiano. Mas você está no norte do estado, você está no Tocantins.
Geralmente, essa soja tem que ir para exportação. Se você deixar muito no final do ano, a janela de exportação já pode estar fechada. Muito bem. É questão de planejamento e, enfim, de olho ali no que o mercado vai apontando para você, vai te trazendo de oportunidade, certo? E, de novo, reconhecer qual que é o seu posicionamento logístico. Qual o estado que você está, quais são os seus clientes finais. Se o seu cliente final é só um, e você está na região que tem poucas empresas exportadoras e você mexe só com exportação, logo, logo, o Brasil pode estar exportando. Mas essas empresas que estão na sua localidade já fecharam o cronograma dela de exportação e você pode sobrar com essa soja. Ah, o preço vai derreter? Não, não é que vai derreter, só que não vai subir tanto quando sobe em regiões que a demanda é mais firme, que a demanda é mais constante, independente se é mercado interno ou mercado externo. Muito bom. Meu caro Enio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes aí para ajudar no planejamento, na decisão do produtor rural. Volte sempre, meu amigo. Um enorme abraço, uma grande semana a todos, que Deus ilumine a todos nós. Tchau, tchau. Valeu, Enio. Tá aí, Enio Fernandes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja, mercado que hoje apanhou, mas, segundo o Enio, é uma motivação muito pontual, né? Tem muito a ver com o mercado financeiro de uma forma geral, a queda brusca do preço do petróleo, essa preocupação com a retomada da economia mundial, principalmente com a variante Delta aí aparecendo no radar e trazendo de novo, aumentando de novo os índices de contaminação em algumas regiões do mundo, enfim, uma certa aversão ao risco se colocando no mercado, mas, segundo o Enio, ainda prevalece o fator clima nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho sai um relatório importante sobre condições das lavouras por lá e, mais do que isso, a condição da lavoura vai refletir na oferta de soja no mercado internacional e no mercado americano. E isso pode, de alguma forma, aí, mudar o rumo dos preços de novo. Então, vamos ficar atentos, primeiro, a esse boletim que vai ser divulgado daqui a pouco e depois entender o potencial produtivo da safra americana, principalmente com os impactos do clima num momento determinante aí para a produção. Não pode faltar chuva nesse momento para milho agora e daqui a uns 10 dias para soja. Então, vamos ficar de olho nessa questão climática também por lá. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. A soja encerrou com queda forte hoje para agosto, 14 dólares e 28 centes por bushel, perdendo 26 pontos mais 75. Setembro, 13 dólares e 82, queda de 23 pontos mais 25. Novembro, 13 dólares e 72, queda de 19 pontos. E o março de 22, 13 dólares e 58 centes por bushel, recuo de 18 pontos. Outro fator que o Enio trouxe também foi essa aproximação aí do vencimento novembro, que reflete as negociações da safra americana, próximos ali dos 14 dólares por bushel. Isso atrai vendedores e é um fator negativo também para os preços. Então, mais um fator que ajudou hoje a pressionar a cotação da soja lá em Chicago. Vamos lá para o milho. A milho acabou encerrando praticamente no 0 a 0 aí para os principais vencimentos. Setembro, literalmente no 0 a 0, 5 dólares e 56 centes por bushel. O dezembro teve leve alta de 0,25 a 5 dólares e 52 centes por bushel. O março, 5 dólares e 59 centes por bushel, alta também de 0,25. E o maio, 5 dólares e 64 centes por bushel, subindo meio pontinho. E para finalizar, o trigo, que na contramão do que aconteceu com a soja, teve um dia de alta. Setembro, 6 dólares e 97 centes por bushel, 5,25 de elevação. Dezembro, 7 dólares e 6 centes por bushel, alta de 6,5 pontos. Março, 7 dólares e 12 centes, 7,5 de alta. E o maio, 7 dólares e 13 centes por bushel, uma alta de 7 pontos. No caso, trigo e milho, no caso desses dois produtos, o peso maior aí foi do clima lá nos Estados Unidos e acabou meio que eliminando, né, esse risco, essa aversão ao risco que o mercado de commodities em geral acabou sofrendo essa pressão no dia de hoje.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho, Conexão Campo e Cidade para você ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.